Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quantos vieram adorar o Senhor nessa noite? Glória a Deus, o Senhor te escolheu para estar aqui nessa noite, meu irmão. Ele tem algo preparado para você. Quem encontrou, diga amém. João capítulo 4. Quem não encontrou, diga Jesus está voltando. Está voltando. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode dizer amém, meu irmão? Fazer uma oração rápida. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade de estar na tua casa, meu Deus. Me use, meu Pai, como ferramenta em tuas mãos. Tudo que eu pequei contra ti, com olhar, falar, pensar, com ouvir, peço teu perdão. Purifica-me, meu Pai, e cubra-me com teu sangue para que a sua palavra seja ministrada neste lugar. Espírito Santo de Deus, tens liberdade a falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Tem liberdade em nosso meio. Eu faço nessa noite, meu Deus, a palavra do profeta Samuel. Fala, pois esta congregação ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a essa igreja. Amém? Preste atenção, meu irmão, nosso Deus é um Deus que se relaciona com os teus filhos. É um Deus que procura um relacionamento. Tanto quando Ele criou a terra, Ele criou o jardim, Ele criou tudo, e criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Ele criou Adão. E ao entardecer, toda tarde, Deus vinha descer ao jardim para conversar com Adão. Isso nos dá a entender que o Deus que nós servimos é um Deus que se relaciona com os teus filhos. É um Deus que tem prazer em se relacionar com os teus filhos. Em João capítulo 4 diz que, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Agora vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? Fala de novo, verdadeiro ou falso, meu irmão? Por quê? Todos nós, entenda algo, todos nós temos dentro de nós um verdadeiro adorador e um falso adorador. Como assim? Paulo nos diz, lá em Gálatas capítulo 5, estais, pois, firme na liberdade com o qual Jesus te libertou e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Capítulo 5, versículo 1. Paulo relata no capítulo 5 de Gálatas que há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Que um fica conflitando entre um e o outro. O espírito ali está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo de Deus, mas você já vai entender. O interessante é que no versículo 25 ele diz assim, se viveis em espírito, andeis também em espírito. E o que é viver em espírito e andar em espírito? Em João capítulo 3... versículo 3 diz assim, Jesus falando com Nicodemos, Jesus respondeu e lhe disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No mesmo capítulo, versículo 5 diz assim, Jesus falando para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Paulo em Gálatas 5 fala, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, para que nós possamos herdar uma vida eterna com Deus, nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Mas o que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água, meu irmão, é a regeneração, é o novo nascimento. É quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós nascemos novamente para o Senhor. Mas como assim? Por quê? Vamos entender. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, Capítulo 1, você vê de uma forma resumida e definida como Deus cria os céus, a terra, todas as coisas que Ele cria. No capítulo 2, versículo 7, ele já começa a retratar a criação do homem, que o homem foi criado do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então entenda algo, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Por quê? Deus ele criou a terra, mas ele precisava colocar alguém para cuidar da terra. Então Deus cria o homem, ele cria da matéria da própria terra, do pó da terra. E ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E que nós lemos que Deus ele é espírito em João. Então, quando Deus sopra o fôlego de vida na narina do homem, o homem se torna alma vivente. Ou seja, a sua alma e o espírito estão grudados, um anda com o outro. Então, quando Deus ele precisava se relacionar com o homem, Deus sendo espírito, ele precisou colocar no homem o espírito para que ele pudesse se relacionar. E Deus fala para Adão assim, pode comer de todas as árvores do jardim, mas essa do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia que comeres certamente morrerás. E Adão desobedece a Deus. A mulher come do fruto, passa para nós a história, então não vou entrar, é muito comprida a história. Só para definir. O homem come do fruto, e Deus havia falado para ele que no dia que comeres do fruto, certamente morreria. Ele morreria.
Adão comendo do fruto, sua visão é aberta, ele viu que ele estava nu. Deus vem descendo, ele está descendo pelo jardim, chama por Adão. Adão viu, se esconde porque teve medo. Deus sabia onde Adão estava. Deus estava perto de Adão. Porém, Deus estava chamando por Adão. O que isso dá a entender? Que a partir do momento que Adão comeu do fruto, desobedeceu a Deus e pecou, houve uma morte naquele momento. Não morte física, mas o espírito de Adão se desligou da eternidade com Deus. Não teria mais direito à eternidade com Deus. Por quê? Deus não habita em meio ao pecado. E Adão pecou. Então, naquele momento que Adão peca, o seu espírito morre, para que você possa entender, para Deus. E naquele momento, Deus chama por Adão e tem todo o texto que fala, Senhor, ouvi a sua voz e tive medo porque vi que estava nu, viste que estava nu. Comeste do fruto do qual ordenaste que não era para comer? Senhor, eu comi do fruto. A mulher que tu me deste do fruto. O Senhor vira para a mulher, mulher, o que fizeste? Senhor, a serpente me enganaste. Deus não vira para a serpente e fala, serpente, o que fizeste? Por quê? A serpente está representando Satanás. Satanás não tinha mais direito às coisas de Deus, já tinha sido banido da glória, já tinha se rebelado contra Deus. E Deus começa a dar uma sentença: maldita serás tu entre todos os animais do campo e animais selvagens. Sobre o teu ventre rastejarás e do pó será seu alimento. Colocarei inimizade entre tu e a semente da mulher, no qual tu lhe ferirás o calcanhar, mas este pisarás e calcanharás a sua cabeça. Olha a sentença que Deus deu para o homem. Olha só, ele falou para o homem que no dia que comeres do fruto, certamente morreria. O espírito morreu. A partir do momento que ele comeu, o espírito dele morreu para Deus. Ele não tinha mais direito à eternidade com Deus, porque Deus não habita em meio ao pecado. E Adão pecou. E quando ele vira para a serpente e condena a serpente, se representando Satanás, olha o que ele fala: maldita serás tu entre todos os animais do campo e animais selvagens. Sobre o teu ventre rastejarás, e do pó será seu alimento. Nós somos criados do quê, meu irmão? Pó da terra. A sentença de morte através das mãos de Satanás. A partir daquele momento, Satanás teve direito a tocar na vida do homem. E foi uma morte delegada através do tempo, através das mãos de Satanás. Mas Deus, a Bíblia fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Olha a sentença que ele está dando para a serpente: sobre o teu ventre rastejarás e do pó será seu alimento. Colocarei inimizade entre tu e a semente da mulher. Quem que é a semente da mulher? Jesus, o homem. No qual tu lhe ferirás o calcanhar, mas este pisarás e calcanharás a sua cabeça. Ou seja, Satanás pensou que havia vencido Jesus na cruz do Calvário. Foi a ferida no calcanhar de Jesus, do homem. Porém, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi no inferno, pregou para aqueles que estavam cativos em prisão, pisou na cabeça da serpente, pegou a chave da vida e da morte, foi preparar a nossa morada. João 14 diz assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se for vos preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Eu estou falando um pouco rápido, meu irmão, porque é outro contexto, mas para que você possa entender. Então, se você morrer hoje, Jesus já fez a oração: aonde eu estiver, estejais vós também. Você vai para a glória, você vai preparar, vai estar onde Jesus está preparando a nossa morada, você vai estar junto com Ele. Mas o interessante é que o homem pecou, e Adão, ao pecar, ele não perdeu o seu direito de morar com Deus, mas através de Cristo Jesus, nós tivemos novamente o direito de morar com o Pai na glória, onde nós entramos no novo nascimento, o nascer da água e do Espírito. Quando nós nascemos da água e aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos o direito novamente de passar uma eternidade com Deus. Mas aqui a Bíblia fala nascer da água e do Espírito. O que significa isso? Nascer do Espírito representa, e da água, uma regeneração, uma nova criação, a transformação de uma pessoa efetuada por Deus e o Espírito Santo através de Cristo Jesus. Através desse novo nascimento há uma transformação de vida, e através desse novo nascimento temos o direito de sermos chamados de filhos de Deus e passamos a ter direito a uma vida eterna. A regeneração é necessária porque todo ser humano, pela sua natureza pecaminosa, não é capaz de obedecer e agradar a Deus. Então, por isso, precisamos do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Quantos estão entendendo aqui? Deixa eu ver. Estou falando rápido. Agora nós vamos começar a adentrar aquilo que o Senhor preparou. E foi necessário Jesus morrer para que pudéssemos ter acesso ao Pai, ao novo nascimento, à regeneração, à transformação de vida. Aqueles que continuam vivendo na imoralidade, nos caminhos pecaminosos do mundo, demonstram que ainda não nasceram de novo. Isso nós podemos ver dentro das igrejas. Não estou acusando nem apontando você, entenda algo. Eu quero que você abra a sua visão.
Existem os verdadeiros adoradores, mas existem também os falsos adoradores. Mas o importante, interessante, é que todos estão dentro da igreja. Porque um falso adorador, ouvindo a palavra, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que exorta, e a palavra que vai mudar. O Espírito Santo, através da palavra, vai mudar vai fazer com que você mude as suas atitudes. E o Senhor, Ele não desiste nem dos falsos, e muito menos dos verdadeiros. E é necessário que exista dentro da igreja os falsos e os verdadeiros, para ser tratados. E a regeneração, ela envolve a mudança de vida, é a mudança de hábitos, é a libertação da escravidão do pecado, é o esforço sincero e vitorioso de agradar a Deus e o desejo de obedecer a Deus e seguir o seu Espírito. Eu vou falar a respeito rapidamente de um homem que agradou a Deus, escolheu obedecer a Deus e viveu experiências que homens na terra não viveram. Esse homem é Jeremias, não precisa abrir a sua Bíblia, só preste atenção. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha o Senhor chamando Jeremias. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha o que Jeremias fala para Deus. Jeremias falando: então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. E estendeu o Senhor a mão, tocou a boca de Jeremias e disse ao Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, eu ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E disse eu: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se faça cumprir. A amendoeira, ela representa, meu irmão, uma árvore vigia. Ela vigia o fim do inverno, o começo da primavera. Por isso que é considerada uma árvore vigia. Interessante que Deus chama Jeremias. Deus chama Jeremias para uma obediência, para viver nos propósitos dele nessa terra. Porém, o segredo de o Senhor chamar Jeremias está aqui, ó. Por Jeremias viver tudo isso. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Não podemos viver o propósito de Deus se não tivermos uma vida de santidade. Nós nunca conseguiremos ver aquilo que o Senhor planejou para nós se nós não tivermos uma vida de obediência à palavra e de santificação do Senhor. Não tem jeito, sem santidade ninguém verá a Deus. Deus, Ele é santo, e se importa que nós sejamos santos. Aleluia. Meu irmão, Deus, Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Mas o que adianta Deus te dar uma casa, te dar um carro, te dar um conforto familiar, se você perder a sua salvação? O que Ele tem preparado para nós é na glória. Mas para que nós possamos chegar a morar com Ele na glória, precisamos viver uma vida de santificação e obediência à palavra do Senhor. Primeiro passo, nascer no Espírito, passar pelo nascimento da água do Espírito, ou seja, aceitar Jesus. Aceitar Jesus confessando que Ele é o único e suficiente Salvador. Ato simbólico disso é o batismo. O batismo é uma ordenança de Deus, meu irmão. É uma ordenança. Se você aceitou Jesus hoje e morreu, você é salvo do mesmo jeito. Porém, é uma demonstração para Deus que eu quero obedecer e cumprir os propósitos dele nessa terra. Então ele deu uma ordenança para se batizar, ou seja, representando simbolicamente que você está nascendo de novo, onde você é submergido ali, e o Senhor te levanta como uma nova criatura, o seu velho eu fica, morre e você nasce de novo. Isso que simboliza o batismo. E é necessário que nós obedeçamos às ordenanças de Deus. Então, o Senhor, ele chama para Jeremias. O interessante é que Jeremias, ele é chamado como profeta. A Bíblia diz que ele era filho de Ilquias, e Ilquias era um sacerdote, e era da linhagem, tradicionalmente, quando você era ungido ou consagrado da família de Arão, um sacerdócio, automaticamente os seus parentes, os seus filhos, a sua geração, seus descendentes, também eram consagrados a sacerdotes. Porém, Jeremias, ele era filho de um sacerdote, mas Deus não chamou ele para ser um sacerdote. Ele chamou ele para ser um profeta. Ou seja, o sacerdote, ele entregava o pedido do homem a Deus, ele entregava os sacrifícios a Deus. Então era a voz do povo para Deus. E o profeta era quando Deus queria falar com a humanidade. Então o profeta é a voz de Deus ao povo. E Deus não chama Jeremias para ser mais um sacerdote, ou seja, entregar as lamentações e o pecado do povo para Deus. Não, ele chama Jeremias para ser a voz de Deus nessa terra. E ele chama Jeremias para confrontar uma geração pecaminosa. Uma geração que estava desagradando a Deus, uma geração que foi chamada por Deus, foi separada por Deus, conhecia os mandamentos de Deus, porém não vivia aquilo que o Senhor ordenou. Era uma geração que estava desviada dos propósitos de Deus, porém falava que servia a Deus, ou seja, eram falsos adoradores.
E Deus levanta Jeremias para instituir ali, dizer àquele povo, olha, a Babilônia vai entrar, o povo vai ser cativo por 70 anos, se humilhem, rasgue os vossos corações, se humilhem perante o Senhor, rasgue as suas vestes, não rasgue somente as vestes, mas sim o coração, para que Deus possa te livrar dessa ira. Mas não, ao mesmo tempo que Jeremias profetizava, havia também outros profetas, falsos profetas, que profetizavam, como Ananias. Não, fica do jeito que está. Da mesma forma que Deus foi conosco lá no Egito, nos livrou, Ele também vai nos livrar da mão de Nabucodonosor. Não esquenta a cabeça, continua vivendo do jeito que está. O que aconteceu? A Babilônia adentrou, levou o povo cativo por 70 anos. O povo não deu ouvido à voz do Senhor. O povo não obedeceu à voz do Senhor. O povo não obedeceu o profeta. Isso me dá a entender, meu irmão, que na sua caminhada vai existir pessoas que vão te direcionar para o caminho do Senhor, mas também Satanás vai colocar pessoas na sua vida para tirar do foco daquilo que o Senhor preparou para você. E Deus te chama para ser um verdadeiro adorador. Deus me chama para ser um verdadeiro adorador. Deus chamou Jeremias para ser um verdadeiro adorador. E Deus ele tem te chamado, meu irmão, desperta, acorda, eu estou voltando. Temos que orar mais, buscar mais, vigiar mais, consagrar mais, santificar mais, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Não adianta só estar na casa do Pai, orando, entregando um culto, sendo que se as nossas atitudes, aqui em cima do altar, ou seja, embaixo na nave da igreja, sair dessa porta para fora, não sejam as mesmas no qual nós estamos na presença do Senhor. Se não houver uma vida de santificação, uma vida de renúncia do eu, dos desejos da carne, nós não veremos a glória de Deus. Entenda, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te dizer que existem os verdadeiros adoradores e existem os falsos adoradores. E qual você tem sido perante a presença do Pai? E a pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, Deus tem olhado para a minha vida e a sua vida e tem encontrado um verdadeiro adorador? Temos realmente procurado agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver? Temos escolhido dizer não ao pecado para agradar o coração de Deus? Em qual caminho temos andado? É forte essa palavra. Não se sinta constrangido, ou ameaçado, ou apontado, não. É com todo amor e carinho, porque a palavra corta aqui primeiro. Primeiro eu refleti. Na minha vida, eu estou refletindo em toda maneira de viver. Entenda, a nossa carne, nosso corpo, meu irmão, há um conflito entre a nossa carne e nosso espírito. Isso muitas das vezes não vai impedir que nós pequemos, mas vai fazer, quando nós alimentamos o nosso espírito, entender que aquilo que estamos fazendo não está agradando o coração de Deus. Mas é em toda maneira de viver, é no olhar, é no falar, é no pensar, é no ouvir, é renunciar àquilo que atrai, o mundo te atrai, para viver os propósitos de Deus. E essa é a pergunta que eu te faço, em qual caminho nós temos andado? Preste atenção, Tiago 1, 7 e 8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, e não receberá do Senhor coisa alguma. Se nós estivermos em dois pensamentos, andando em dois pensamentos, o Senhor não tem como nos abençoar. Se nós estivermos vivendo uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de obediência à palavra do Senhor, você vai ter tudo de Deus para você. Porém, se você estiver em dois pensamentos, ou eu estiver, ou nós, a igreja, como um corpo, não se sinta afrontado. Eu estou falando como igreja, eu me envolvo nisso também. Se nós estivermos em dois pensamentos, não tem como Deus abençoar, não tem como Deus prosperar. E talvez seja esse o motivo no qual nós não nos tornamos um verdadeiro adorador, porque o nosso coração muitas das vezes possa estar dividido em realizar o desejo da carne e ao mesmo tempo de Deus. Talvez seja aquela decisão de se entregar por completo, de se batizar, como eu disse, e demonstrar para Deus o quanto você o ama e quer agradar o seu coração. O verdadeiro adorador, meu irmão, não é aquele que adora a Deus somente em espírito. Você está na igreja, chama lá, malaia, sei, plá, plá, terra, manto. Eu mesmo, nasci no meio pentecostal, posso falar porque eu vivi isso. Eu vivo, eu busco isso. Não é ser um verdadeiro adorador, não é somente isso. Mas sim, viver em espírito e em verdade. Ou seja, renunciar à sua carne para viver a vontade de Deus. Renunciar os desejos, a atração deste mundo para viver a vontade de Deus. Adorar a Deus em verdade é quando eu e você saímos dessa porta e continuamos a praticar as mesmas boas obras que praticamos quando estamos entregando o nosso culto ao Senhor. Se nós não conseguimos manter lá fora a mesma postura que temos mantido aqui dentro, quando estamos cultuando ao Senhor ou demonstrando ter um culto na casa do Pai, então tudo que entregamos a Deus em um dia de culto não é adoração, e sim barulho. Deus não recebe. Se a nossa vida estiver uma vida de pecado, uma vida de desobediência à palavra do Senhor, Deus não recebe. Por quê? Não chega como cheiros suaves às narinas do Senhor, se torna um barulho para o Senhor.
E olha que interessante, no livro de Coríntios diz que o som que estiver errado, a igreja não vence. Se o som estiver errado, a igreja não vence. Preste atenção. Se o som estiver errado, a igreja não vence. Então temos que mudar o som da adoração a fim de que a igreja se alinhe com os céus, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Isso implica em quê? Em você renunciar aos prazeres da carne, renunciar a uma vida de prostituição, de fornicação, de adultério, renunciar a uma vida de desobediência à palavra de Deus, uma vida de balada, uma vida de duplo pensamento, que ao mesmo tempo que você está aqui entregando como um louvor a Deus, você entra no seu carro, é só músicas que não agradam a Deus. E daí, se eu quiser farrear, tomar todas no bar, sair para namorar, qual que tem? Ei, será que vai rolar da gente ficar? Você acha que isso são músicas que agradam ao Senhor? Da mesma fonte não pode jorrar duas águas, água doce e água amarga. Ou você tem que ser de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é um verdadeiro adorador, ou você não é. Nós temos que ter esse verdadeiro conceito de cristão. Meu irmão, me perdoe se isso está te incomodando, não estou aqui para te atacar. Eu meditei nessa palavra, o Senhor vem confirmando a semana inteira o que era para ministrar. Meu irmão, Deus está à procura dos verdadeiros. E verdadeiros adoradores indicam que renunciar a esta carne, renunciar a este mundo, para que a nossa adoração e o nosso louvor não chegue como barulho, mas sim como um cheiro suave ao Senhor. Quantos estão entendendo? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Vou encerrar. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele te escolheu para ser um adorador, para que possamos nos arrepender de todos os nossos pecados e possamos verdadeiramente lutar com todas as forças contra o pecado, a fim de agradar o coração de Deus, para que o nosso louvor e nossa adoração chegue como cheiro suave às narinas de Deus e nos encontre como um verdadeiro adorador. Se coloque em pé, eu quero orar com você, meu irmão, o tempo já foi. Quantos entenderam o que o Senhor trouxe nesta noite? Não se sinta, pelo amor de Deus, com todo amor eu digo isso para você, meu irmão. Não se sinta atacado porque eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. Mas há uma diferença de você viver na prática do pecado e você lutar contra o pecado. Há uma diferença de você renunciar os prazeres da carne para agradar o coração de Deus. Meu irmão, você quer viver algo sobrenatural na presença de Deus? Se entregue. Diga não ao pecado. Resista ao diabo, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, a nossa função é resistir. A nossa carne ela é viciosa. É viciosa, pensa num chocolate. Eu estou lutando, que eu sou chocolate. Um dia eu preguei sobre glutonaria, no outro final do culto a irmã chegou em mim. Você viu que você pregou, né? Você está gordinho, hein? Então, meu irmão, quando nós pregamos tudo que sai desse altar, primeiro o Senhor nos confronta. O Senhor nos prova naquela semana, ou até mesmo na descer do altar aqui, sobre aquilo que nós estamos pregando. Nós temos que viver, meu irmão. Deus quer levantar uma geração que recusa o pecado, uma geração que fala não para os desejos dessa carne, para povoar os céus e despovoar o inferno. Que não venha ser imputado na sua cabeça uma ideologia humana, e sim uma ideologia de Cristo, algo que venha agradar o coração do seu Deus. Não seja igual a esse mundo, seja diferente deste mundo, ande na contramão deste mundo, agrade o coração do eterno Deus, em toda a sua maneira de viver, é no olhar, meu irmão, é no falar, é se policiar, até não sair dessa porta aqui para fora. Há um conflito entre a sua carne e o teu espírito, entenda isso. Um está guerreando contra o outro. E você alimenta, como que você faz para vencer isso? É quando você alimenta o seu espírito. É quando você busca. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. É quando eu me alimento da palavra. É quando eu busco na palavra do Senhor. É quando eu tenho uma vida de jejum, de oração, de renúncia. Ei, essa Bíblia existe há mais de 4.000 anos, desde quando começou a ser escrita. O caráter de Deus é imutável. Nós não temos que aceitar este mundo dentro da igreja, não. Nós temos que imputar neste mundo aí fora o caráter de Deus. Mesmo que isso custe a nossa vida, meu irmão. Mesmo que isso custe uma ideologia de toda a humanidade. Mas se Deus fala que é pecado, então é pecado. Se Deus fala que é santidade, então é santidade, eu quero viver isso. Faça um voto, tenha um compromisso, uma aliança com Deus. Santifique-se, busque, vocês vão viver experiências que nunca vocês viveram na vida de vocês. Essa mornidão, frieza, às vezes esse abatimento da sua alma vai sair da sua vida. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer através da sua vida. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade de estar na sua casa. Eu te agradeço pela palavra ministrada. Eis aqui o teu filho, os teus filhos, os verdadeiros adoradores, meu Pai, no qual, meu Deus, se alimentaram da semente, meu Pai, da palavra que foi germinada ao coração deles. Espírito Santo de Deus, tens liberdade em nosso meio. A palavra foi lançada, foi plantada. Regue ao decorrer do término dessa semana, que venha ser gerado frutos, que a tua igreja, que nós, como igreja, venhamos entender, meu Pai, o principal, meu Deus, desejo do seu coração e a importância
de vivermos uma vida em santidade. Meu Deus, derrama unção sobre os teus filhos neste momento. Derrama a santificação, purifica a tua igreja com o sangue do teu filho Jesus, derrama o bálsamo, sare as feridas, tira todo o pecado, meu Deus, todo o jugo da escravidão do pecado, meu Pai, no qual o Senhor já nos libertou. Arranque da vida dos teus filhos, gere no coração deles o desejo de santificar, o desejo de buscar a sua vontade, o desejo de buscar a tua palavra, o desejo de dizer não para este mundo e sim para o Senhor, para uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Meu Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor, meu Pai. Pai, abençoa a vida de cada um, revista com as armaduras espirituais e dê forças para prosseguir, meu Pai, obedecendo, vivendo, meu Pai, a transformação do Teu Evangelho, a regeneração de vida, meu Pai, a transformação de caráter, de eu, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Te agradeço por cada vida que está aqui, meu Deus. Te agradeço pela minha vida, guarda a minha casa, que não haja nenhuma retaliação sobre a minha vida e nem sobre a minha família, meu Pai. Revista-nos com as armaduras espirituais e que o Seu nome seja glorificado para todos sempre. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, meu irmão. Em nome de Jesus, nas palmas, louva ao Senhor.